Vamos ficar de pé e orar pelo homem de Deus que vai trazer a mensagem da palavra. Estenda a sua mão para cá, oremos. Pai, nós queremos te agradecer por esse culto. O Senhor tem falado, meu Deus. Desde ontem o Senhor tem falado, meu Deus, de uma maneira sobrenatural. Tem exigido mais de nós, mais do nosso pessoal, do nosso ser, meu Deus. Uma entrega, uma devoção mais sincera, mais verdadeira. Eu quero te orar, meu Deus, juntamente com a tua igreja, pelo teu servo, Diácono Edneudo, que vai trazer a mensagem essa noite. Põe tuas palavras na boca dele, meu Deus, que nós venhamos ouvir verdadeiramente a tua voz através da ministração da tua palavra. Enquanto o teu servo pregar, meu Deus, despede labaredas de fogo em nosso meio. Meu Deus, aviva a tua obra em nossos corações nesse culto missionário, por intermédio da tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Nessa noite eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, irmãos, que você é bem breve. Aleluia. Acredito que Deus já tem falado nesse lugar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louva a Deus, irmãos, por estar aqui nessa noite. Aleluia. Enquanto o irmão Zé Roberto estava ministrando, irmão, nós estávamos lembrando da palavra de ontem, né? A palavra de ontem, irmãos, falou muito conosco, nos confrontou de uma maneira poderosa. Aleluia. E na realidade, irmãos, Deus ele tem falado, né, acerca de despertamento para nossas vidas. E é bom, irmãos, quando Deus ele fala. Ruim é quando Deus se cala para conosco. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Louvado seja Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 22. Culto de missões. Aleluia. Acredito, irmãos, que quando se fala de missões, quando nós vemos, né, a obra missionária, e quando Deus ele chama alguém para esta obra de missões, aleluia, um dos requisitos, irmãos, primordiais para esta obra é a fé. Aleluia, porque nós vemos, irmãos, na palavra do Senhor, o primeiro homem chamado por Deus, né, para ir, e ele disse: eis-me aqui. É titulado, como os irmãos já falaram, né, o pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem que Deus chamou, e pela fé ele foi, e isso foi imputado por justiça. Aleluia. Quem encontrou Gênesis 22 primeiro, está escrito assim na palavra do Senhor: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Deus fez o que, irmãos? Pois Abraão aprova, e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu. Ele respondeu o que, irmãos? Eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, a quem tu ama, e vai-te à terra de Moriá, e o oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu
o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão e disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram os dois juntos. Chegaram ao lugar onde Deus lhe havia designado. Ali Abraão edificou um altar, pôs sobre ele a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre dos arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém, irmãos? Você pode sentar, louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que essa palavra é uma palavra bastante conhecida. Aleluia. Aonde os irmãos já deram um parecer, glória a Deus, de quem era Abraão, do que aconteceu com ele. Aleluia. E como foi o testemunho de Abraão. E nós vemos, irmãos, quando Deus chama este homem, ele está na sua terra, na sua parentela, junto com a sua família. E Deus, irmãos, chama ele pelo nome. Aleluia. E Deus manda, irmãos, Abraão sair da sua terra e ir para uma terra que ele ainda iria mostrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De imediato, irmãos, Deus não mostrou a Abraão a terra. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, disse que iria mostrá-la ainda. E Abraão, irmãos, ele creu na palavra do Senhor. Abraão, irmãos, aceitou o chamado. Abraão, irmãos, aceitou, aleluia, o que Deus designara para ele fazer, que era sair da sua terra para uma terra distante. Abraão, irmãos, aleluia, pôde entender que Deus, irmãos, ele era capaz de prover, aleluia, o necessário para ele chegar na promessa que Deus tinha feito para ele. Abraão, irmãos, creu, aleluia, que Deus era capaz o suficiente, aleluia, para suprir tudo o que ele precisasse na sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só, irmãos, que nós sabemos que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Nós sabemos, irmãos, que a promessa, aleluia, quando nós recebemos uma promessa, um dos maiores inimigos que nós enfrentamos é o tempo. Porque o tempo da promessa se cumprir não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o tempo, aleluia, não é no nosso querer, não é na nossa vontade. É quando Deus, aleluia, entende e Deus quer, aleluia, que chega o tempo determinado por Ele, Ele cumpre a promessa na vida de quem Ele prometeu.
E nós vemos, irmãos, que Deus chama Abraão e faz uma promessa de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Só, irmãos, que nós sabemos que havia, aleluia, uma dificuldade, havia, humanamente falando, uma impossibilidade de essa promessa se cumprir, porque a sua esposa não podia ter filhos. Sara era estéril, como os irmãos conhecem muito bem a história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também nós sabemos, irmãos, que no meio da trajetória, da história de Abraão, aleluia, na sua caminhada ao seu chamado, aleluia, a promessa, nós vemos, aleluia, o esforço humano para alcançar a promessa. Quando, aleluia, Sara toma ali a sua serva e dá ela para Abraão, irmãos, e por meio, aleluia, daquele ato, irmãos, nasce Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não era o tempo de Deus. Só que Ismael não era o escolhido. Ismael não era o filho da promessa. Quantas das vezes, irmãos, nesse tempo de espera da promessa de Deus que nós estamos esperando, nós, irmãos, como seres humanos, queremos dar o nosso jeito, nós queremos, irmãos, aleluia, encurtar, aleluia, o tempo de Deus, queremos, irmãos, que a promessa se cumpra no nosso tempo, e muitas das vezes, irmãos, aleluia, nós temos problemas com isso, assim como Abraão e Sara tiveram. Os irmãos conhecem a história do problema que aconteceu. E é interessante, irmãos, nós observarmos que quando Abraão estava cansado, Abraão estava angustiado, quando ele estava desanimado, Deus sempre vinha, irmãos, e fortalecia, revigorava as suas forças, restaurava, aleluia, o seu ânimo, para que ele não desistisse de esperar, aleluia, o que Deus tinha prometido. Aleluia. Quantas das vezes, irmãos, nós olhamos para trás e vemos o que Deus nos prometeu, e nós imaginávamos naquela época, quando nós ouvimos Deus falar, que talvez se cumprisse logo. Aí nós olhamos para frente, aleluia, e não vemos nada acontecer. Nós olhamos para o momento em que nós estamos vivendo, e nós queremos que aconteça e não acontece, e nós perdemos o nosso ânimo, perdemos, irmãos, as nossas esperanças, perdemos, irmãos, a nossa fé, perdemos, irmãos, aleluia, o nosso objetivo, por causa do tempo, que é o nosso maior inimigo. Só que sempre, irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele traz a sua palavra, e Ele nos renova, nos restaura, nos consola, nos edifica, para que nós possamos continuar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nossa jornada, a nossa caminhada com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós, irmãos, vivemos por fé. Aleluia. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E é bem verdade que essa fé, ela é provada. Aleluia. E é no momento, irmão, das provações, aleluia, é no momento em que a nossa fé, ela passa pela provação do fogo, aleluia, é que as nossas obras, né, irmão Zé Roberto, elas testificam com a nossa fé, aleluia, e juntas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós testemunhamos, por meio das nossas obras, a fé que nós temos em nosso Deus. Aleluia. Então, irmãos, chegou um momento na vida de Abraão em que Deus, ele resolve pôr Abraão à prova. Aleluia. Chega um momento na vida da gente, presbítero Sérgio, que Deus resolve pôr a gente à prova.
Chega um momento na vida da gente que Deus ele resolve colocar a gente na prova. Aleluia. Para saber, irmãos, se nós amamos mais a Ele do que aquilo que Ele nos prometeu. Aqui, irmãos, no texto que nós lemos, Abraão já tinha alcançado a promessa. O seu filho Isaque já tinha nascido, era um rapazinho. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, aleluia, chama Abraão novamente. E Abraão diz: eis-me aqui. E Deus disse assim: olha, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, aquele que tu ama. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Abraão tinha quantos filhos? E por que Deus disse que toma o teu único filho, se ele tinha 2? É porque Abraão amava Isaque. Ele amava Isaque mais do que Ismael. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que tu ama. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus nunca vai pedir de mim, de você, aquilo que nós não amamos, não. Deus, Ele só vai pedir de mim, de você, aquilo que nós amamos. Ele só vai pedir de mim, de você, aleluia, aquilo que está no nosso coração. Aleluia. E é nesse momento, irmãos, que se manifesta a nossa fé. É nesse momento que se manifesta o nosso amor por Deus, aleluia. Se nós realmente, aleluia, amamos a Deus como Ele quer que nós amemos, se nós temos fé como Deus quer que nós tenhamos. Porque é bem fácil, é muito fácil, irmãos, nós abrirmos mãos de uma coisa que nós não amamos. É muito fácil, irmãos, nós abrirmos mão, aleluia, de uma coisa que nós, aleluia, deixamos de lado. Mas aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida, aquilo que nós amamos, que nós zelamos, cuidamos com amor, isso é difícil de nós abrirmos mão. E era isso, aleluia, que Isaque representava para Abraão. E Deus vai lá e diz: Abraão, eu quero o teu filho. Eu quero aquilo que tu mais ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, irmãos, nesta noite Ele está pedindo de mim e de você aquilo que nós mais amamos. Ele pede de nós nessa noite, irmãos, aquilo que nós mais amamos, aquilo que está no nosso coração. Jesus disse assim: que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde estiver, aleluia, aquilo que tu mais ama, é aí que está o teu coração. Eu lhe faço uma pergunta nessa noite: qual é o seu Isaque? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pergunta para o seu irmão aí: qual é o seu Isaque? Pergunta. Nessa noite Deus está pedindo o seu Isaque. Nessa noite Ele pede o seu Isaque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o que acontece, irmão? Quando Abraão escuta a voz de Deus e pedindo o seu filho, ele se levantou, irmão, de madrugada, pegou o menino, 2 servos, um jumento, a lenha, o fogo, o cutelo, e ele sai para o lugar aonde Deus ia mostrar a ele. Será, irmãos, que Abraão questionou com Deus sobre isso, quando ele ouviu a voz de Deus? Eu acredito, irmãos, que com o coração partido, Abraão pega o seu filho e vai.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que Abraão era crente, irmão. O homem era crente. E no caminho, irmãos, quando eles chegam, aleluia, perto do lugar até determinado, ele deixa ali o seu jumento com os servos e diz assim: olha, eu e o rapaz, nós vamos ali adorar. Aleluia. E depois nós voltaremos para vocês novamente. A Bíblia diz, irmãos, que eles vão, e no meio do caminho o menino pergunta: pai, a lenha e o fogo está aqui, cadê o cordeiro para o holocausto? Aleluia. É uma das coisas, irmãos, que até hoje eu não consigo entender. Até hoje a minha mente nunca conseguiu compreender. O cara vai levando o seu filho para sacrificar, aleluia. O cara vai levando o seu filho para ele mesmo matar em holocausto a quem ele acreditava. E o menino pergunta para ele: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? E ele diz, olha para o menino assim: meu filho, Deus proverá. Deus vai prover, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É como o presbítero Sérgio falou, que ele sabia, entendia que Deus era poderoso para ressuscitar o menino novamente, trazer de volta a criança. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegam lá, ele prepara o altar, o sacrifício, amarra o menino sobre a lenha. Quando ele pega o cutelo que ele vai degolar o menino, irmãos, a voz do anjo brada e diz: para, rapaz, agora eu sei que tu temes a Deus. Agora eu sei que tu temes a Deus, porque tu não negaste o teu único filho, aquele a quem tu ama, mas tu ofereceu ele em sacrifício a Deus. Agora eu sei, aleluia, que realmente o teu coração, aleluia, ele me ama. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmão, é muito bom nós pregar, é muito bom nós cantar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom, aleluia, nós fazermos a obra de Deus, é maravilhoso. É muito bom, irmãos, aleluia, nós sermos usados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom. Digo isso, irmãos, porque, aleluia, por um período, irmãos, de aproximadamente 13 anos, a gente fez a obra de Deus. Não que a gente tinha deixado de fazer, mas a gente fez com mais intensidade, em tempo integral na obra de Deus. É muito bom, muito prazeroso você ver Deus lhe usar para trazer uma restauração na igreja. É maravilhoso, irmãos, você ver Deus te usar para expulsar demônios. É maravilhoso, irmãos, você ver Deus te usar, aleluia, para você orar pelo enfermo e Deus curar aquele enfermo. É muito bom você ver Deus te usar, irmãos, você cantar, aleluia, e vidas serem libertas, serem livres. É muito bom. Só que, irmãos, Deus, Ele fica mais maravilhado, Ele tem mais prazer na nossa vida quando Ele nos coloca na prova. E como Abraão nós agimos dessa maneira. Quando Ele coloca-nos na prova, irmãos, que Ele pede o nosso Isaque,
e nós entregamos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você vai concordar comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas por que Deus disse para Abraão, depois de tudo isso, ele disse: rapaz, agora eu sei. Agora eu sei que tu teme a Deus. Por que o anjo disse para Abraão dessa forma? Aleluia. Deus não sabia, não conhecia o coração de Abraão, irmãos? Conhecia ou não? Conhecia. Só que Deus precisava provar o coração dele, para saber se realmente aquilo que estava dentro do coração dele era verdade. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. No capítulo 8 de Deuteronômio, Deus diz que Deus tirou eles do Egito. Aleluia, levou eles por um caminho difícil, deu mandamentos, estatutos para eles obedecerem, para saber, aleluia, para conhecer, aleluia, o que realmente tinha no coração deles. Aleluia. Para provar eles, para saber, aleluia, se o coração deles queria mesmo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E por causa dessa atitude de Abraão, irmãos, por entregar aquilo que Deus lhe pediu, aquilo que ele mais amava, Deus, irmãos, fez algo tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 15 está escrito: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, por causa que Abraão fez isso, na atitude dele, do posicionamento dele, Deus, irmãos, abençoou a descendência dele poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem quer ser abençoado? Quem quer ver as promessas de Deus se cumprir? Todos nós almejamos por isso, né, irmãos? Mas eu quero dizer uma coisa para você: vai chegar o momento que Deus vai pedir o seu Isaac. Vai chegar a hora. Eu não quero botar medo em você, não. Vai chegar o momento que Deus vai pedir aquilo que você mais ama. Se não é que tem gente aqui que Deus já está pedindo, né? Talvez eu seja um dos tais. Talvez eu seja um dos tais, irmão João. Talvez Deus tenha me pedindo, né, aquilo que eu mais amo. Talvez eu esteja incluído no meio daqueles que Deus esteja pedindo, aleluia, o Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu poderia aqui nessa noite, irmãos, titular alguns Isaques em nossas vidas, mas cada um de nós temos consciência, temos entendimento e sabemos aquilo que nós precisamos entregar para Deus, aquilo que nós mais amamos. E nesta noite o Senhor lhe pede o nosso Isaac, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está disposto a entregar? Aleluia. Quando você entregar, irmãos, você vai ver Deus agir poderosamente na sua vida. Quando você entregar, aleluia, em sacrifício, você vai ver Deus prosperar poderosamente a sua vida. Eu não estou falando de uma prosperidade financeira,
Porque os tempos que nós vivemos, irmão, não está muito bom para a gente prosperar financeiramente, não. Aleluia. Porque a gente granjeia, e de repente Jesus volta e fica aí os outros brigar, é ou não é? Nós temos que granjear no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu lembro, glória a Deus, que quando a gente aceitou Jesus, né, a gente passou alguns anos na obra de Deus. Aleluia. Tanto, irmãos, ajudando na obra aos homens que estavam na liderança da igreja, como, né, auxiliando as pessoas. E nós vimos, irmãos, nesse decorrer dos anos, que Deus, Ele pode fazer na vida das pessoas. Aleluia. O que Deus, Ele pode fazer na vida daquelas pessoas que abrem mão do seu Isaac, abrem mão daquilo que mais amam, para fazer a vontade de Deus, ouvir a voz do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu digo uma coisa para você, que tudo aquilo que você faz na obra de Deus, aleluia, Deus, Ele te retribui. Aleluia. Deus, Ele multiplica na sua vida. Tanto você que ora, como você que contribui, como você que vai, Deus, Ele prospera a sua vida. Deus abençoa você poderosamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra. Deus abençoe a você em nome de Jesus, nessa oportunidade. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Acho que Jesus